quando a gente fala de assédio moral no trabalho, quando a gente fala de assédio moral no trabalho, é uma verdadeira passagem pelo inferno. Então, e tem essa epígrafe do Lehmann, que diz: você acha que são estranhos? Não, são pessoas normais que viveram histórias muito estranhas. Porque geralmente a gente tem uma tendência, primeiro, de individualizar o problema, e em segundo, de colocar a culpa na vítima. Então há uma dupla vitimização nessa questão de assédio moral. Então tenta encontrar o porquê que a pessoa tem tal e tal personalidade, coisas que na pesquisa até hoje ninguém conseguiu encontrar, mas é muito mais fácil você tentar encontrar a causa do problema na pessoa do que tentar pensar quais são essas causas do ponto de vista organizacional. Então, para ter assédio moral, a gente precisa de 3 ingredientes básicos, né? Precisa de ter uma pessoa-alvo, ou mais, porque podem ser várias pessoas, um agressor, ou mais, também pode ser vários agressores, e um contexto que encoraja ou tolera a violência. E eu decidi falar hoje para vocês sobre esse contexto que encoraja ou que tolera a violência. Porque há 16, 17 anos, quando eu comecei a trabalhar com a questão do assédio moral no trabalho, por uma deformação profissional, meu lado sociólogo, eu tentei não individualizar o problema. E eu achei que a gente estava vivendo esses problemas de assédio moral, problemas de saúde mental, burnout, todas as questões que eu tenho estudado, não por conta de fragilidades de pessoas, mas pelas transformações que foram feitas nos últimos 30 anos nas organizações, na sociedade, e que dá como resultado as questões que a gente está discutindo. E, efetivamente, eu tentei ver, então, desde aquela época até hoje, eu vou tentar fazer uma espécie de um resumo, qual é esse contexto e o que pode catalisar esse tipo de comportamento, ou pelo menos aceitar que exista dentro da organização. Então, veja, vou trazer o resultado de 7 projetos de pesquisa com 7 grupos de trabalhadores diferentes, todos feitos no Quebec, porque há algum tempo que eu estou lá. Então, são engenheiros, técnicos, pessoal de colarinho azul que trabalha para a prefeitura, são jardineiros, pessoal que trabalha no coleta de lixo, tratamento de água, enfim, todo o pessoal de colarinho azul, pessoal de educação, de professores, a zeladores, os profissionais da educação, dão todos os profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, orientadores, trabalham na educação. Tem um pessoal de trabalhador de escritório e os 7º são estivadores, trabalham no porto. E eu estudei 9 variáveis organizacionais para todos esses grupos: carga de trabalho, controle sobre o trabalho, autonomia, reconhecimento, coesão do grupo, justiça organizacional, coerência de valores, supervisão e comunicação. E desenvolvimento de competências. Então, olha, essa é a parte da estatística, eu vou passar rápido, mas veja, para cada grupo eu fiz uma regressão logística. Quer dizer, eu tentei descobrir quais dessas variáveis que eu estava estudando podem entrar na receita do problema, né, que podem predizer a presença de assédio moral no trabalho. Então, para o projeto número 1, a gente tem 3 variáveis: a coesão do grupo, justiça organizacional e supervisão. Sendo que a justiça organizacional, quanto menos justiça tem, por isso que está negativo, mais você tem chances de ter assédio moral no trabalho. Quer dizer, as chances de ser assediado vão diminuir quando existe justiça, né? Para os técnicos, você tem a coesão do grupo e também a justiça organizacional. A justiça organizacional sendo a variável mais importante também para os técnicos, né? Que quanto mais a chance de ser assediado diminui,
quanto mais houver justiça organizacional nesse grupo. Nos colarinhos azuis, a gente vai ter carga de trabalho, coesão do grupo, justiça organizacional, coerência de valores, quer dizer, os meus valores pessoais são congruentes com os valores da organização, ou eu sou obrigado a fazer coisas que não são, do ponto de vista pessoal, éticos. Né? Então, eu tenho que fazer algo que não me... com as quais eu não concordo. E a supervisão é uma supervisão autoritária ou participativa. Então, quanto mais ela for autoritária, mais você tem chance de ter assédio moral no trabalho. E aqui, nesse grupo, a variável mais importante é a coerência de valores. Então, a chance de ser assediado diminui quando existe congruência entre os meus valores pessoais e os valores da organização. Para o pessoal da educação, é a coesão do grupo, justiça organizacional, e a justiça organizacional vai aparecer novamente como sendo o preditor mais importante. Para os profissionais de educação, também a justiça organizacional vai estar presente como sendo a mais, mas vejam, tem várias outras variáveis que entram na receita para esse grupo de trabalhadores. Para o trabalhador de escritório, tem a questão da autonomia e do reconhecimento, sendo que o reconhecimento é a variável mais importante. Quanto mais você tem mais chance de ser assediado, mais assediado, quanto menos reconhecimento você recebe. E para os estivadores é sobrecarga de trabalho, carga de trabalho e justiça organizacional. E a justiça, novamente, sendo o preditor mais importante. Bom, todos esses modelos são muito bem ajustados do ponto de vista da estatística, eles respondem tem uma qualidade, então as curvas que eu descubro são curvas que se adequam bem ao modelo, não tem problemas, o desempenho de predição é bom para todos eles, e também não tem multicolonialidade, que é uma questão que pode influenciar na qualidade, né, das variáveis, se elas umas influenciam muito nas outras. Vou passar por isso, porque para vocês isso é as coisas menos importantes. Então, o interesse é de ver, para cada projeto a gente tem uma equação. Mas quais são as variáveis que podem ser transversais e mais presentes nesses grupos? Então, a gente vai ver que a variável número 5 ela está presente em 6 dos 7 projetos. Então, ela é uma boa variável preditora para assédio moral no trabalho. A variável 4 está em 5 dos 7 e a variável 1 está em 3 dos 7. Então, quais são essas variáveis? A variável justiça organizacional, tem a variável da coesão do grupo e a carga de trabalho. Então, vamos ver o que significa cada uma dessas variáveis. A justiça organizacional é um sentimento que é muito importante para ter o sentimento de respeito dentro da organização. Então, também vai ter uma importância para o sentimento de coesão e colaboração no grupo. O sentimento de injustiça ele vai aparecer quando existem iniquidades na divisão da carga de trabalho, nas formas de recompensa, ou quando as avaliações ou as promoções não são decididas de um modo transparente e apropriado. Tá? E a gente vai ver uma distribuição desigual e injusta de recompensas, e isso vai destruir o sentimento de coesão da equipe, né, e de justiça dentro das organizações. Quando a gente tem justiça dentro da organização, ela vai se traduzir pelo respeito das pessoas, pelo reconhecimento do valor pessoal delas, e a pessoa vai considerar como sendo um ambiente justo, né, quando existe confiança, quando existe uma abertura e quando existe respeito. Então, quando essas variáveis não estão presentes, o pessoal tem esse sentimento de injustiça na organização. E essa é uma das variáveis que mais tem valor preditivo para questões de assédio moral no trabalho. Não é a única, e a gente vê que para cada grupo a gente tem uma fórmula. Não é para todo mundo, não pode ser, mas essa é a da variável que está mais presente em todos eles. A outra variável importante é a coesão do grupo. Existe confiança entre as pessoas.
existe um suporte social entre elas, uma boa comunicação. A cooperação ela só é possível quando existem relações de confiança mútua entre as pessoas no trabalho. E aí tem um problema sério, porque, obviamente, estou falando do nível organizacional, mas se a gente pensar num nível macro, né, da sociedade, por exemplo, a precarização do trabalho, ela acaba com a coesão do grupo, porque você vai ter uma luta, né, que tem um sociólogo francês, o Vincent de Gaulle, que vai dizer, hoje a luta não é mais uma luta de classes, mas é uma luta pelos lugares na organização. Não que a luta de classes desapareceu, mas você vê que com a precarização, você vai ter pessoas, muitas vezes, uma sentada do lado da outra, fazendo o mesmo tipo de trabalho, mas sendo remuneradas, sendo recompensadas de maneiras diferentes. Então, não pode, é difícil você conseguir fazer essas pessoas trabalharem, né, com uma certa coesão, porque, inclusive, os métodos de gestão que são colocados hoje vão fazer com que exista uma competição entre as pessoas, o que é completamente insano. Porque a gente, em vez de fazer com que as pessoas trabalhem juntas, a gente está usando aquela velha estratégia de dividir para reinar. Quer dizer, isso em termos de gestão é nulo, é zero, porque a pesquisa mostra que é exatamente o contrário, que dá uma boa produtividade, uma boa lucratividade, tudo, rentabilidade, todas essas variáveis econômicas que eles gostam, coesão do grupo é correlacionada positivamente. Então, quando ataques na coesão do grupo, vai exatamente na direção contrária mesmo do objetivo de conseguir mais dinheiro da organização. Quer dizer, é insano esse tipo de estratégia administrativa. Falta de cooperação, então, é consequência da perda de vínculos positivos entre a pessoa e o ambiente de trabalho e organização. E as pessoas vão se desenvolver bem quando elas estão em comunidade, quando elas estão juntas, né? Tem gente que vai dizer, olha, eu prefiro ganhar menos, mas eu trabalho nesse grupo porque eu gosto do grupo. Os meus colegas de trabalho, eu gosto dos meus clientes, eu tenho um sentimento de pertencimento a esse grupo. Então, quando você tem isso, isso é positivo, a coesão do grupo é importante. Então, as pessoas vão, de uma certa maneira, gostar e respeitar umas às outras dentro da organização. A coesão do grupo ela vai ser atacada porque muitas vezes a gente vai isolar as pessoas. Muitas vezes essa separação é física. Você coloca barreiras, as pessoas estão lá em pequenos como se fosse gado, né? Para ali fechada, não pode nem olhar para o lado, não pode conversar com os colegas que estão ali do lado. A maior parte do tempo na frente de um computador, não tem nada contra eles, mas essas máquinas e toda essa tecnologia mudou muito a comunicação das pessoas. Basta você pensar em quanto tempo vocês passam respondendo e-mails e como isso mudou a comunicação entre as pessoas. Antes você podia passar na sala do colega e falar, olha, tem uma reunião hoje. Só pela cara, né, pela expressão do rosto, você sabia que aquilo tinha alguma coisa positiva ou negativa naquela reunião para essa pessoa. Hoje, você manda um correio eletrônico, um e-mail para o colega do lado. E se não responder em 5 minutos, você vai falar, tá alguma coisa, não gostou de mim, tá alguma coisa. Tá... E aí, a quantidade de conflitos que vão nascer são muito maiores. Quer dizer, há uma sobrecarga de trabalho também, obviamente, porque a partir dos anos 80, hoje, você vai ver os métodos de organização do trabalho, como o Lean Production, que é fazer mais com menos, impõe uma grande sobrecarga de trabalho. Todas as pesquisas que estão aparecendo hoje sobre as consequências desses métodos de trabalho apontam para a sobrecarga de trabalho como sendo o problema número 1. O problema número 2 são problemas de saúde por usura, lerdorts e problemas de saúde mental. Então, não é algo, entendeu, que está sendo feito desde os anos 70, final dos anos 70 a hoje, estamos trabalhando para colher o que a gente está colhendo hoje em termos de conflitos e problemas de saúde no trabalho. E você vai ter muitas vezes locais de trabalho diferentes, que as pessoas podem estar pulverizados, né? Eu me lembro, voltando aqui no SINDPD, que eu vi nascer, né? Porque eu trabalhava com o pessoal da informática quando o sindicato foi criado. E uma das técnicas que fizeram com o pessoal da digitação na época era exatamente isso, colocar o pessoal
nos usuários. Então, por quê? Porque num grande CPD, um grande parque de digitação, tinha um movimento sindical, o pessoal estava junto, podia lutar, podia ter solidariedade, podia ter coesão de equipe. Aí o que eles fizeram? Colocavam cada um num pedaço, numa secretaria, em pequenos grupos. É muito mais difícil a mobilização. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, muitas vezes mesmo você pode, por teletrabalho, colocar pessoas isoladas e trabalhar realmente perdendo a coesão do grupo. A coesão do grupo ainda pode ser destruída por organizações líquidas. Não vou ter muito tempo para falar isso, mas o Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida, dos tempos líquidos, né? A gente vai poder também fazer um contraponto para as organizações que se tornam cada vez mais líquidas. Os laços, as ligações, né? Os contratos estão cada vez mais fluidos, né? Então, você vai ter uma coesão do grupo menor, precarização de trabalho, perda de segurança no emprego, objetivos de curto prazo, porque esse Lean método está interessado com a financiarização, com o que está acontecendo e o quanto de lucro eu posso ter para os meus acionistas aqui e agora, e não a longo prazo. Quer dizer, então muitas decisões, mesmo que são tomadas, vão ter consequências a longo prazo completamente destrutoras, mas o que interessa é que eu ganhe bastante dinheiro aqui hoje, nos próximos 3 meses. O futuro, isso me interessa menos, quanto acionista, né? E, finalmente, a gente tem um individualismo crescente na sociedade que vai também se refletir dentro das organizações, e as organizações também vão alimentar esse individualismo, quer dizer, é uma mão dupla, né? Entre a organização e a sociedade, esse individualismo que também o Bauman fala muito, do cada um por si. E cada um vai tentar pensar, eu vou tentar salvar a minha pele. E eu vou tentar fazer aqui porque eu quero guardar o meu emprego. E não compreende que essa estratégia é perdedora. E vai ser essa estratégia que vai ocasionar muitos males para ele, para os colegas e para a organização. Então, mas o problema é o medo, né, que você tem de efetivamente perder esse emprego. Então, finalmente, a carga de trabalho. A carga de trabalho ela pode ter uma sobrecarga quantitativa, eu tenho muita coisa para fazer e tenho pouco tempo para fazer, mas ela também pode ser qualitativa, eu posso ter coisas para fazer para as quais eu não tenho as competências. Então, o que acontece? Eu vou tentar aprender na medida em que eu trabalho. Então, isso também vai ter um impacto na sobrecarga de trabalho que eu vou ter, nos prazos que eu vou ter, que são curtos. Então, isso tudo, essas exigências de produtividade que são demandadas também são, do ponto de vista de uma sobrecarga qualitativa, muito importantes. Então, a gente vai ter uma intensificação do trabalho, as pessoas vão começar a trabalhar cada vez mais, e não somente em número de horas, mas a gente também vai ter uma densificação do trabalho, quer dizer, as horas que eu passo no trabalho começam a ser todo tempo de trabalho, né? E aí você vai ter estratégias do tipo, se eu quiser sair daqui hoje às 6 da tarde, eu vou ter que não fazer pausa alguma, porque se eu fizer pausa, provavelmente eu não saio daqui às 6 da tarde, não acabo de fazer tudo que eu tenho de fazer. Ou eu vou comer um sanduíche muito rápido aqui, porque senão eu não vou conseguir sair, não vou conseguir fazer tudo que eu tenho de fazer. Então, essa pressão vai ter efetivamente um efeito importante na carga de trabalho, longas jornadas de trabalho, o trabalho se torna ainda mais complexo, né? E aí a gente tem o problema da sobrecarga de trabalho, que é a terceira variável que prediz, nos meus modelos pelo menos, a questão do assédio moral no trabalho. Não são as únicas variáveis. As 9 que eu estudei, são essas 3 que aparecem como sendo as mais importantes. Podem ter outras, né? E cada grupo tem a sua fórmula. Então, é só uma questão para a gente compreender que variáveis organizacionais, elas estão dentro do jogo e são importantes para poder desencadear problemas de assédio moral. E outros problemas também na organização. Bom,
Essas 3 variáveis, então, elas podem se considerar como variáveis preditoras. Por que eu estava preocupado em encontrar essas variáveis? Porque se a gente pode predizer organizacionalmente a presença de assédio moral, a gente pode agir de prevenção de uma maneira mais proativa, né? Então, se eu sei que eu não tenho justiça na minha organização, que tem sobrecarga de trabalho, que o grupo não é coeso, tem fortes chances de ter assédio moral dentro deste grupo. Então, vamos ver como a gente pode inverter essas variáveis do que tentar mudar as pessoas, porque na maior parte do tempo a gente tenta agir para mudar a pessoa. Ora, mudar uma pessoa, se a gente não é um psicólogo, um psiquiatra, e se a pessoa não quiser mudar, provavelmente é uma tarefa quase que impossível. Mas na organização a gente pode mudar e a gente pode engessar. A gente pode dizer, não, olha, nesta organização esse tipo de comportamento não pode existir. Não será valorizado, será punido, mas eu também vou dar condições para que isso não exista, né? Porque não adianta nada eu falar, olha, vai ter política, vai ter isso e aquilo, mas se eu dou sobrecarga de trabalho, se as minhas tomadas de decisão não são claras, não são transparentes, não existe democracia, eu acho que é, no mínimo, difícil de a gente conseguir. Isso é um discurso contraditório, porque a gente diz não pode, né? Mas, ao mesmo tempo, eu crio condições para que isso floresça. Então, a prevenção a um nível secundário ela é muito ineficaz do meu ponto de vista. Tem que ser no nível primário, tentando mudar a organização do trabalho, dando essas variáveis a importância que devem ter. Então, se houver falta de justiça, de coesão do grupo, sobrecarga de trabalho, a gente pode ter essa possibilidade mais elevada de ter assédio moral no trabalho. As pesquisas também devem ser adicionais, quer dizer, esse foi um primeiro, né? Então, eu acho que devem aprofundar cada uma dessas variáveis, né? Por exemplo, verificar a existência de diferentes formas de justiça na organização. Por exemplo, justiça distributiva, procedural, interaccional, que pode também ser informacional e pessoal. Quer dizer, a gente tem que ver quais são as formas de justiça organizacional que também podem ter um efeito mais importante dentro da questão do assédio moral no trabalho. E, finalmente, eu acho que existem necessidade de outras pesquisas para compreender melhor as sinergias que podem existir entre essas variáveis organizacionais para que a gente possa prevenir e intervir no assédio moral no trabalho de uma maneira não individualizante. Porque eu vejo que, infelizmente, as medidas sempre são tentativas de compreender o assédio moral por uma questão de uma diade entre uma pessoa que é o alvo da violência e aquele que é o agressor, né? Eu não sou contra, eu acho que ele é importante também, mas eu acho que a gente teria mais possibilidade de ação se a gente tentasse eliminar da organização do trabalho, da organização da cultura, do ambiente de trabalho, essas variáveis que catalisam comportamentos de assédio moral e que são também negativos para a saúde mental e para outras coisas, como pensamentos de suicídio, questões extremamente importantes nas organizações hoje e que, no meu ponto de vista, são ainda muito pouco atacados. Muito obrigado.